Boa tarde, gente. Tudo bem? Super prazer estar em mais um painel aqui com o Grupo Padrão Consumidor Moderno. Super obrigada pelo convite. Primeiro, me apresentando, eu sou Cláudia Vale, eu sou sócia-diretora da Flow. A Flow é uma consultoria escola no tema de centralidade no cliente. E hoje, nesse painel aqui, a gente vai falar sobre inteligência artificial como ferramenta para omnichannel e redes sociais, e conversas via redes sociais. E para brilhantar, porque o palco, como vocês sabem, é deles, para brilhantar essa conversa, a gente tem aqui a Bárbara Ciranda, ela é VP de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga. Heber Santos, diretor de experiência do cliente da Pet Love. Paulo Godoy, CEO da Olus Group, e Thiago Melo, Chief Product Officer e Chief Marketing Officer da Lynx e da Stone. Seja muito bem-vinda, super prazer dividir o palco com vocês e enriquecer tanto e aprender muito com vocês sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Para a gente poder começar, eu só queria trazer uma informação. A gente tem chama Allen Social Media Marketing. Eles estão estimando que agora, em 2023, a gente feche o ano com 2,1 bilhões de receitas relacionadas à inteligência artificial somente nas redes sociais. E o nosso bate-papo aqui, ele vai contornar a questão de inteligência artificial vinculada às redes sociais, não só pela perspectiva do consumidor, mas também pela perspectiva das empresas. E aí, para começar, eu vou trazer uma pergunta que ela é muito genérica, muito aberta, para depois a gente ir aprofundando em alguns pontos que a gente quer conversar. Mas eu queria ver muito de vocês qual é a perspectiva no geral de vocês em relação à inteligência artificial e o ganho das empresas e do consumidor quando a gente pensa em omnichannel e quando a gente pensa também em redes sociais. De maneira bem geral, para depois a gente aprofundar em alguns pontos. Bárbara? Bom, vamos lá. Aqui a gente vai batendo um bate-bola juntos, né? Então, gente, o uso da inteligência artificial, né, e aí olhando toda a parte de machine learning, quase como um subsegmento, né, desse conceito maior de inteligência artificial, ele tem o potencial e ele já ajuda as empresas, né, quando eu penso em redes sociais, em atendimento a clientes e consumidores, em que sentido? Primeiro, toda a parte de coleta de dados, mesmo que não identificadas, ela é uma fonte super poderosa para a geração de insights. Com quem que você está falando, qual é o hábito que é preponderante naquele grupo, independente de eu conseguir identificar quem é aquela pessoa, né, por questões até de LGPD, a gente estava conversando um pouco sobre isso. O trabalho do 1 a 1 ele fica mais difícil, mas a identificação de segmentos, tá? O uso do comportamento desse consumidor, do sentimento, a gente tem ferramentas para identificar sentimento dentro das redes que podem te dar insights desde esse produto está indo muito bem, que eu acabei de lançar, porque o sentimento positivo é muito alto e crescente, as taxas de engajamento são enormes, ou crises. Né, um assunto que é permeado na rede, relacionado à tua marca, muito negativo, que ele começa a escalar em volume e intensidade, né, desse sentimento negativo. Então, estou dando aqui pequenos exemplos de como essa ferramenta te ajuda a medir a temperatura da rede junto a esses consumidores. Mas existem ferramentas, por exemplo, no setor de moda, onde você consegue usar a inteligência artificial para medir um determinado tipo de padrão de textura, cor de vestimenta. Eu vou exagerar aqui, saia curta, saia longa. O que é moda no verão europeu? Né? Então, você tem percentualmente a adoção desse tipo de roupa sendo apresentado na rede, tanto pelo consumidor quanto pelos players de moda, mostrando que aquilo dali é uma tendência. E aí é um baita sinal para um país, por exemplo, como o Brasil, que numa próxima sazonalidade, né, ou seja, o verão de lá vai chegar aqui ou vice-versa, eu sei que aquilo dali vai tender a ser adotado, porque existe uma correlação do comportamento da moda no Brasil associado às coleções que acontecem lá fora. Então, dei aqui alguns exemplos, né, acho que vocês podem ter aí também algumas ideias nesse sentido. Excelente. Boa, eu vou puxar aqui um pouco para o lado da experiência do cliente, que é algo que
tá bem no meu dia a dia, eu acho muito legal porque a inteligência artificial ela também ajuda a gente mostrar para o cliente aquilo que ele precisa e ele nem sabe que ele precisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no segmento pet, quantas pessoas adotaram pets aí durante a pandemia e não tem contexto de como educar um pet, de um momento de saúde, alimentação, e essa junção dessas informações trabalhando em prol e entregar para o cliente ali uma experiência de algo assertivo que ele não sabia, eu acho que ajuda muito. E do contrário também, né? Reforçando, trazendo para a empresa quais são as necessidades do cliente, o que ele não sabe. Porque eu também não sei o que ele não sabe, o que ele viveu, qual que é a bagagem que ele carrega em cima de um tema. E trouxe aqui o exemplo de pet, mas eu acho que isso se aplica para um monte de coisa. Então, acho que existe um ganho para os dois lados, um ganho de conhecimento. No final das contas, a gente está falando aqui de uma inteligência artificial, mas está falando de gente, de comportamento, né? E eu acho que antecipar esses comportamentos, prever esses comportamentos, trazer uma tendência lá da frente, da moda, para o presente, eu acho que isso é um ganho que celebra todo mundo, né? O consumidor final, a empresa que antecipa tendências e o mercado como um todo que, de certa forma, dá aquela estilingada um pouco mais rápida naquele segmento que vai vir lá na frente. Muito bom, muito bom. Thiago. Então, pessoal, eu acho que a primeira coisa que, quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que é um baita buzzword, então está todo mundo usando inteligência artificial, que eu acho que o Paulo vai poder abordar um pouquinho isso para tudo, né? Então, eu acho que tem muita coisa boa e a gente está muito no começo do que está por vir. Então, para todo negócio que está aqui, tem que começar a ter uma pauta interna de como é que a gente vai usar a inteligência artificial para ter mais produtividade, para alavancar negócio. Então, isso eu não tenho dúvida, é algo que nos nossos softwares lá da Lynx, da Stone, com certeza a gente tem essa disciplina sendo tratada e sendo implementada, e a gente vai ter a chance de falar com vocês algumas coisas. Mas o principal hoje a gente tem a possibilidade de analisar uma grande quantidade de dados e gerar insight em cima disso. Então, a gente precisa usar para fazer isso. A gente já teve a Bárbara citando alguns exemplos de moda. A Shein, que é a nossa Shine, né, que a gente fala que tá tão na moda agora. Shein, Shine, eles se identificam como Shein, né, mas a Shein, ela produz em 15 dias o produto e ela produz através do sentimento da rede social. Então, literalmente, o estilista, ele recebe, você tem que fazer isso pelo monitoramento ativo da rede social. Ele chegou, isso aqui que a galera está usando, é isso aqui que a gente tem que fazer, e a gente está vendo muito essa peça aparecendo, faz igual. Então, com certeza, dependendo do caso de uso que vocês tenham, vocês vão poder usar a inteligência artificial para resolver esse problema. Mas o que eu queria dizer é que dá muito mais trabalho do que parece. Tem que tomar muito mais cuidado do que a gente imagina, porque se deixar isso sem freio, a gente pode ter um problema. Mas aí eu vou deixar o Paulo falar um pouco sobre isso que a gente estava conversando lá atrás. Acho que o Thiago colocou muito bem, acho que todo mundo... o que se espera, né, com essas novas tecnologias que estão sendo apresentadas e elas estão sendo intensificadas em termos de uso, o ChatGPT é uma grande novidade, mas ela não é uma vacina. Então, a sua aplicação depende do quê? Depende em adaptar, em colocar e encaixar dentro do seu negócio. E para isso você tem que treinar, porque aquela máquina não vai responder da mesma forma sobre o seu negócio como ela responde sobre qualquer assunto genérico público que é onde que ele foi treinado. Então você precisa treinar e você precisa integrar ao seu bot, que tem que estar muito bem elaborado, né? Porque o bot é que fará as perguntas, o bot que receberá as perguntas e submeterá a uma inteligência artificial para responder. Mas eu acho que é uma evolução sem fim. Eu acho que nós estamos iniciando acho que a pandemia trouxe a oportunidade de a gente fincar o pé nesse caminho e não tem volta. E cada vez as experiências dos clientes frente aos sistemas de atendimento serão cada vez melhores para o cliente final, será muito mais
efetivo para as empresas, com menor custo, com melhor entendimento daquele que está interagindo com a sua empresa. Você entenderá melhor se você compreender como que esse Lego, porque não é uma só solução, são diversas inteligências artificiais que comporão a solução como um todo. Eu posso, por exemplo, na questão do Speech Analytics, trazer informações não só de o que as pessoas estão falando dentro de um determinado serviço de atendimento, mas também trazer o sentimento geral daquele atendimento, trazer também qual o público que está interagindo, se ele qual gênero e tudo mais, às vezes até a idade. No futuro a gente falará até de idade por meio da transcrição, respostas que você terá no final. Você terá muito mais recursos para entender o seu negócio, com quem que você está interagindo e o que você pode utilizar essas tecnologias para melhorar e obter mais oportunidades, enxergar mais oportunidades para explorar o teu próprio mercado. Paulo, vou pegar carona no que você falou e que o Thiago comentou também. De novo, trazendo aqui um exemplo de moda, né? Acho que o que o Paulo está trazendo é muito apropriado, né? Isso não funciona sozinho, tem, de fato, uma curva de treinamento. Quando você pensa em chatbots, tem sempre um linguista trabalhando ali, porque a forma como o consumidor se refere ao nome de alguma coisa não necessariamente é igual, né? Então, você tem maneiras de chamar e se referir àquilo. E acho que o bom exemplo de quem está muito sofisticado disso, eu vou trazer de novo o tema da indústria de moda. Você consegue entrar num site de moda, num e-commerce de uma marca como a Gucci, por exemplo, tem uma recomendação de compra para mim, ou seja, ele me oferta uma blusa, uma calça e uma camisa, o famoso quem comprou isso também comprou X, ou comprou com, tá? Completamente diferente, que vai colocar para minha melhor amiga. Por quê? Porque já leu o meu comportamento e já entendeu que eu sou uma pessoa que não uso estampa, por exemplo, na minha roupa. Né? Então, eu vou ter uma oferta de um mix de produtos, calça, blusa e sapato, que combina com o meu perfil. Né? Ao passo que essa outra pessoa vai entrar no mesmo site e vai ter uma experiência completamente diferente da minha. Qual é a grande sacada que está nesse negócio? É um nível de conhecimento do comportamento desse consumidor, mas uma liberdade que foi permitida porque aconteceu um aceite da plataforma. Então, toda a limitação que a gente tem na LGPD, né, que com razão causa para proteger os dados desse consumidor, no ambiente onde ele optou estar, o nível de sofisticação da oferta, da experiência, é muito melhor. Porque você pode operar com aqueles dados de uma maneira muito mais inteligente, sofisticada e personalizada. Que eu acho que é o grande desafio que a gente tem em ambientes mais abertos, onde não aconteceu um opt-in, mas ainda assim você quer levar aquele consumidor por uma jornada omni que está acontecendo, né? Com informações de onde ele passa como um todo, aonde ele não necessariamente te deu um opt-in. Tentando pegar uma carona rápida nisso, só porque a gente dentro dos softwares da Lynx, a gente tem 49% do e-commerce brasileiro passando por dentro das nossas soluções, fazendo exatamente isso, criando um site único para cada pessoa, com a plataforma de busca e recomendação, nesse intuito que a gente tenta entender o dado e como a pessoa navega dentro do site, qual produto ela prefere, qual produto ela comprou, qual produto ela clica, para tentar dar uma experiência e mostrar para ela o produto que ela tem mais chance de comprar. Quando a gente pega um catálogo grande, como o catálogo da Via Varejo, com mais de 30 milhões de produtos, quando você faz uma pesquisa, qual produto que eu mostro primeiro ali é essencial para ajudar na conversão do site. A gente tem essa ferramenta, ela ajuda a aumentar até 92% da conversão, se bem utilizado. Isso é um exemplo de utilizar a inteligência artificial para isso. Mas uma das coisas que a gente conversou é que, para o caminho que a gente estava indo, a gente estava usando o que a gente aprendia do jeito que a Bárbara navegava para todos os sites do Brasil. E aí a gente começou a ter que limitar por first party data, né, que eu posso usar para aquele cliente
se ele tiver logado e se ele der o aceite. Se não, eu tenho que usar o aprendizado de quem clicou naquele produto, normalmente também clica nesse, aí eu uso o aprendizado sobre aquele produto. Que quem vê esse produto, normalmente também vê esse produto junto, e a gente começa a correlacionar. Mas tudo isso é uma inteligência artificial por trás. E um exemplo de mídia social, existem empresas, Marpipe é uma startup, que é uma delas, não tem nada a ver com a gente, mas só para vocês entenderem, com essa ascensão da criatividade, porque quando a inteligência artificial surgiu, eu acho que a última coisa que alguém faria previsão, que ela ia entrar pela parte criativa, porque todo mundo fala, não, criatividade está salvo, porque isso daí vai ser preservado e etc e tal. E a Marpipe, ela usa essa parte generativa de imagem que a gente tem hoje. Você tem uma mídia que você quer promover, você bota uma mídia e você fala assim, eu gostaria de gastar 10 mil reais para promover essa foto, porque tem uma mensagem da minha marca. Ao invés de fazer uma mídia, ela faz 30, onde ela coloca fontes diferentes, uma coisa mais para cima, uma coisa mais para baixo, e ao invés de colocar 10 mil reais, ela coloca 200 reais em cada uma das 30, começa a medir a conversão ao vivo de como está, e quem é que está sendo mais visto, quem é que está sendo mais clicado, e ela começa a direcionar o dinheiro para as mídias que converteram mais. E isso tudo através de inteligência artificial e de inteligência para poder ter mais produtividade no seu gasto na mídia social, que é outro exemplo prático de como isso está funcionando hoje. Isso tudo se a gente vai tentar fazer isso, né, que o Thiago trouxe, sem a inteligência artificial, é uma grana só para você ter um gestor de estratégia de marketing digital ou de tráfego para fazer isso. Eu não sei se vocês repararam, se a gente for segmentar ou clusterizar tudo que vocês já trouxeram que a inteligência artificial ela pode ajudar numa análise de perfil de consumidor, na traçar tendências de consumo e de comportamento, recomendar e conversar com esses clientes através de redes sociais. Então, só nessa introdução aqui, a gente consegue enxergar 4 temas principais. Mas eu queria pegar um, e depois a gente explora um pouco mais os outros, que é a parte de se conversar com o cliente. Então, o Paulo trouxe a questão do ChatGPT. A gente tem também os chatbots. Algumas empresas, como eu digo, têm o chatbot, mas outras têm o chatbot. Mas aqui a gente vai considerar, tá, Paulo? A pergunta vai ser direcionada para você e para o Thiago também. Como que uma empresa, todo mundo que está aqui, se eu tiver que começar nesse trabalho de usar a inteligência artificial para poder conversar com os meus consumidores através da rede social, quais cuidados, quais dicas, o que é preciso fazer para que seja uma estratégia bem-sucedida? Isso são vários fatores, né? Então, isso é um estudo sobre qual que é o produto ou serviço que está envolvido, qual o público que esse serviço está direcionado ou o produto está direcionado, para que você determine uma linguagem que possa criar o rapport, né? Para que você não tenha nenhuma barreira, né, do cérebro da pessoa que está recebendo aquela mensagem, seja visual, seja por meio de áudio ou qualquer coisa, que ela se sinta vamos dizer assim, não ofereça nenhuma resistência, falar, opa, o que é isso? Isso me estranha. Não, é que você tem que chamar a atenção, mas chamar a atenção de uma maneira positiva, de que aquilo que está sendo apresentado está em linha com que aquela pessoa está acostumada, vamos dizer assim. Ou seja, por aquilo que ela tem interesse, e isso é uma ciência. Você tem que falar da maneira como essa pessoa fala. Você não vai falar bom dia, boa tarde, oi, como que você está, dependendo qual é a pessoa que você está tentando atingir. E como você vai se relacionar, tirando o filtro. Quando você tira o filtro, a mensagem vai direto ao cérebro para que a pessoa aceite aquilo de uma maneira mais natural, sem que tenha que pensar, quem é essa pessoa que está me falando? Que coisa estranha. E cria um certo bloqueio. Você tem que romper isso. E para romper isso, não é uma questão só de tecnologia, é uma questão de
como determinar essa comunicação de uma maneira mais fluida. Bem, tentando ir rápido aqui nesse assunto, né, do chat commerce, do conversational commerce, que é uma coisa que também a gente está muito no começo, mas pode ter certeza que vai vir, pode ter certeza que vai cada vez ser mais natural. Eu acho que algumas coisas são interessantes. A primeira coisa é que a gente tem a Meta, o WhatsApp, permitindo pela primeira vez que você pague para abordar o cliente diretamente com a mensagem automatizada, que não necessariamente ele veio até você. Você pode ativamente ir até o cliente. Então, você definir qual é a mensagem, como você vai fazer, você fazer isso via inteligência artificial, sem o humano lá mandando mensagem por mensagem, é muito mais poderoso, vamos dizer, e prático e etc. Mas como a gente aproveita, cria esse rapport, se conecta, também está mudando... Sem ser invasivo, Sem ser invasivo, também está mudando completamente. A gente tinha, no nosso Conversational Commerce, do jeito que a gente construía, a gente estava fazendo um negócio via Dialogue Builder, que você tentava prever todas as possibilidades de diálogo. Olha, quando o cara começar a falar sobre isso, você responde isso, se ele falar isso daqui, você responde isso aqui. Então, você tentava treinar a inteligência artificial para todas as possibilidades que podiam surgir. Se ele falou essa palavra, vem para cá. Então, era meio que uma árvore de decisão e ela dava o maior percentual da chance de eu acho que a pessoa está querendo escutar isso daqui. E aí, quando veio a OpenAI com o ChatGPT e tudo que está vindo por trás, está acontecendo uma coisa diferente que dá até mais trabalho, que é o que não pode falar, porque o negócio é tão poderoso e ele vai tão além, só que ele precisa entender qual é o papel que ele opera. Eu preciso fazer com que o prompt, que é o comando que eu dou para a inteligência artificial, limite o que ele pode responder. Então, agora que antes eu tentava prever tudo o que ele podia falar, eu estou tentando prever tudo que ele não pode falar. Então, mudou o jeito que a gente trabalhava e como a gente está tentando limitar para que a inteligência artificial seja melhor utilizada. Mas a única certeza que a gente tem, pessoal, é que vai acontecer. Estejam perto dessas tecnologias, testem no negócio de vocês, porque com certeza vai destravar um potencial muito poderoso para se comunicar com o cliente de vocês. Eu costumo dizer que para o varejo, a inteligência artificial destrava duas grandes coisas. Primeira, experiência sem atrito. A gente vai usar a inteligência artificial para diminuir o máximo de atrito possível. Então, mostrar o produto certo para você, recuperar carrinho abandonado, tentar descobrir o teu gosto, promoção customizada, momento de comunicar, não tentar ser invasivo, tudo isso, experiência sem atrito, a gente vai estar. E a outra coisa é aumentar a produtividade. A gente vai usar a inteligência artificial para ser mais produtivo, para ajudar na gestão, para comunicar com o vendedor, para mostrar um produto que não está girando bem e a gente deveria colocar maior destaque. Então, tudo que seja de produtividade, a gente também vai utilizar para resolver essas duas coisas. Então, se conectar com o consumidor, resolver produtividade, ou seja, muito poderoso para a gente. Só não esquece no final que é uma marca que está falando com esse consumidor e aí esse chatbot ou essa inteligência vai ter que ter um tom de voz. A marca séria, careta, fala de um jeito, a marca despojada, divertida, fala de outro. Esse é um pouquinho do caldo, desse bolo que tem uma cereja em cima aí para a gente nunca esquecer. Muito bom, muito bom. Lá na Flow a gente trabalha muito ajudando os clientes a estruturarem seus modelos de coleta de voz de cliente ou de operacionalização de voz de cliente. E uma coisa que nos últimos tempos vem surgindo muito são empresas solicitando um trabalho para que a gente reanalise todo o modelo de pesquisas com clientes, com a revisão de todo esse modelo operacional de voz de cliente por causa da inteligência artificial. Então, a pergunta para vocês vocês acreditam que a gente vai chegar num ponto de não precisar aplicar pesquisas, estou indo lá no exagero, só para a gente poder refletir. Não aplicar pesquisas nesses consumidores, justamente porque a inteligência artificial ela tem a capacidade de fazer uma varredura na internet por diferentes formas, diferentes fontes, para extrair essa percepção do consumidor? Não aplicar, eu acho bem radical. Ai, vamos lá. Eu acho que a gente consegue reduzir muito do que é a demanda de estudos, porque a grande armadilha de uma pesquisa é que você sabe que está sendo pesquisado. Então, é o que a gente fala, isso é uma resposta declarada.
Você me perguntou, eu respondi, é um ambiente artificial, então eu muitas vezes, aliás, as eleições são um excelente caso para você comprovar o fato de que muitas vezes o que se pesquisa não é o que se faz, porque tem uma pressão na resposta, tem uma pessoa te perguntando e você fica se julgando de como eu vou ser visto se eu disser A, B ou C. Então isso é uma resposta declarada. O poder do dado é que ele não é declarado, ele é comportamento real. Você vai lá e faz. Você não deveria gostar de certas coisas ou preferir um time de futebol, um partido político, um determinado conceito, mas o seu comportamento é aquele. Então, você conseguiria enxergar isso, que é muito poderoso. O que eu acho que não necessariamente está contido nessa captura de dado de comportamento? É aquilo que eu não sei. Como é que você vai julgar que eu vou aceitar um produto novo, ter interesse numa nova ideia, num posicionamento de preço, que eu nunca tive esse comportamento? Então, a beleza do dado é que ele é comportamento real. A limitação dele é que ele só mede aquilo que é comportamento real. Tudo que é uma coisa completamente nova, que não existe, você não consegue medir meu interesse, meu engajamento, como eu reajo, porque não tem. Você estava me apresentando um produto ali fora, existe esse produto, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Como você saberia que eu, de fato, quero aquele produto se eu nunca fui exposta ao conceito? Então, eu acho que é um complemento riquíssimo. Eu acho que diminui a pressão por volume de pesquisa, mas não necessariamente zera. Eu acho que uma vantagem que tem, eu também não acho que vai zerar a pesquisa, mas eu acho que vai aproximar mais as empresas dos consumidores, no sentido de, quando você conhece, acho que o Paulo trouxe aqui, quando você está falando com um público mais jovem, é um tipo de linguagem, um outro público mais de tecnologia, outro tipo de linguagem. Eu acho que essa proximidade, esse entendimento melhor de quem está do outro lado, isso vai acontecer de forma muito mais natural, isso vai vir de forma orgânica. Então, essas pesquisas elas vão ajudar a gente a entender e mapear melhor aquele público que a gente está falando e entregar para ele aquilo que realmente faz sentido. Então, obviamente, sem ser redundante aqui, mas não se julga o desconhecido, porque a gente não sabe, mas a gente consegue prever, através de todos os outros comportamentos, dos sentimentos, do que ela já vivenciou, qual a bagagem que ela carrega, quais os dados que ela não trouxe, se aquilo pode fazer sentido ou não para ela, e aí sim pode apresentar. E talvez uma pesquisa vai detalhar e trazer com mais eficiência o que pode ser melhorado daquilo. Mas eu acho que até as grandes ideias podem surgir através desses dados. Então, dada ali uma necessidade, olha, parece que tem alguma coisa aqui que ninguém olhou e faz sentido investir. E aí surge uma ideia sobre aquele tema. Acho que isso vai ajudar bastante. Maravilha. No meu caso, eu acho que o contrário, eu acho que vai potencializar o poder que uma pesquisa tem. A inteligência artificial, com certeza, ela ajuda você a analisar a realidade, os dados atuais e tudo mais, e tomar uma decisão rápida. Mas uma coisa que eu acho que vai possibilitar que a gente faça é novas formas de escutar o cliente. Essencialmente, somente as empresas brasileiras escutam muito pouco o seu cliente, falam muito pouco, perguntam muito pouco, e quando perguntam de uma maneira chata. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer e vai habilitar a ter outras maneiras de coletar dados, mas hoje a gente consegue pegar o input de uma pesquisa para ser mais um dos elementos para calibrar uma inteligência artificial. Ela não é o único elemento. Ela é mais um dos elementos que vai ter um peso na decisão de como a gente comunica, de como a gente fala. Pelo contrário, eu acho que a gente vai passar a aproveitar melhor as pesquisas qualitativas que a gente tiver, porque a gente vai treinar melhor o comportamento. Mas ela não vai ser desse jeito. Ela vai ser assim, pelo que a gente está percebendo, o cliente quer isso daqui. Só que se ela começar a testar isso e isso não funcionar, ela vai rapidamente pivotar para outro dado, ou para outro lado, porque é mais ou menos hoje. A inteligência artificial ela tem muito do retorno. Ela quer medir aquilo que eu dei o exemplo da Marpipe. Eu acho que essa está dando mais certo, mas se eu coloquei mais dinheiro e converteu menos, eu vou naquela. Então é mais ou menos isso, mas eu acho que potencializa o que a gente vai conseguir fazer e a gente precisa de maneiras mais inteligentes e mais interessantes para escutar o consumidor. E mais uma vez, a gente não faz isso bem. Muito bom, muito bom. Paulo, me ajuda com uma coisa. O que você tem enxergado como grandes erros que as empresas estão cometendo quando a gente pensa no omnichannel, ou seja, integrar toda essa questão de redes sociais com outros canais, utilizando aplicações, utilizando a inteligência artificial?
Onde as empresas estão errando ou o que elas estão deixando de fazer quando a gente pensa nessa questão de omnichannel, com redes sociais? Bom, eu acho que nós somos, como seres humanos, nós temos 5 sentidos. Então, nós vivemos no passado a comunicação síncrona, né, que dependia muito da voz. Então, para eu falar com você, você tinha que parar e interromper tudo que você tinha que fazer para falar comigo, ou falar com uma empresa. Hoje não, você tem texto, né, que é a grande mudança da comunicação do ser humano que aconteceu nos últimos anos, e ela é fundamental, né, na forma de se comunicar, é que nos tornou multitarefas. A gente se comunica simultaneamente com diversas pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje a gente está com a tendência de só texto. Lembrando que ainda a gente tem visão, a gente tem ouvido, e tudo isso tem que ser complementado como experiência do cliente. Porque no final, somos seres humanos que estamos na outra ponta. Então, o omnichannel, a jornada como ele faz, o canal que ele utiliza para interagir com um determinado problema, com determinada compra, em determinada relação entre empresa e cliente, tem que respeitar por onde que ele está indo, e um dado momento é importante por texto, outro momento é por uma interação visual, e outra é por meio do telefone, porque preciso impor mais rápido para colocar algum sentimento que eu tenha. Então, omnichannel, inteligência artificial e esse mundaréu de informações é uma coisa bastante complexa que a gente tem à disposição. Como ela vai ser utilizada por cada um de nós dentro das empresas e como a gente vai interpretar o que está acontecendo e qual o melhor caminho, é um desafio para todos. É um novo mundo, é um aprendizado para todo mundo. Acho que não tem nenhum grande especialista. O que a gente vai ver é que no futuro, certamente, virá coisas muito boas nessa relação entre empresa e cliente. Eu posso adicionar algo bem rápido, Pode, porque eu sei que a gente favor, estourou o tempo, por favor. mas, pessoal, para mim, o principal erro que as marcas fazem nesse mundo omnichannel de integração, o principal erro de verdade é achar que isso é algo de tecnologia, que isso é algo que tem que vir da área de TI, que isso é algo que é um produto específico. Isso é algo cultural. Isso é algo que precisa permear a cultura da empresa, literalmente colocar o cliente no centro e pensar quais são as experiências que estão ao redor dele, como elas se comunicam, é algo cultural. Hoje você consegue ser omni com muita tecnologia ou com pouca tecnologia, usando link de pagamento e WhatsApp para atender o cliente na casa dele, por exemplo. Mas se culturalmente você não mudar os processos e entender que isso é algo que bate em todas as áreas da empresa, inclusive no financeiro, que vai ter que entender como é que faz a venda de um produto que não está lá e que está em outro lugar e que dá trabalho de ser feito, a gente tem um baita problema. E a gente tem 70% do mercado omni do Brasil usando nossas soluções. O maior erro é esse, é que normalmente a gente faz um projeto via área de tecnologia, quando começa a lançar o projeto dentro da empresa, começa a estourar coisa de tudo quanto é lado, que a pessoa não esperava, não previu, não imaginava que ia mudar, muda o jeito com que você atende o cliente, muda o jeito como a área se comunica, muda o jeito como o marketing funciona, e a gente precisa entender que é uma mudança da empresa e cultural e não algo de tecnologia. Eu acho que essa é a principal mensagem. Tecnologia como meio, né? Muito bom. Não sei se vocês perceberam, mas um negócio já apitou aqui do meu lado, escandalosamente, sem parar. Eu odeio cronômetros, gente, falando sério, mas tudo bem. Vocês ficariam aqui mais 1 hora falando, não ficariam? Pois é, eu também ficaria. Queria muito agradecer a vocês, todo o aprendizado, todos os insights, todos os pontos que vocês trouxeram. E, gente, eu não sei quantos de vocês aqui já estão mais aprofundados nessa questão de inteligência artificial, mas quando eu comecei a estudar esse tema, eu confesso que eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia se eu comia, passava no cabelo, se eu dava de presente. Eu não sabia o que eu fazia, e eu comecei a ficar louca com relação a isso. E teve uma coisa muito simples que me ajudou, que era um diretório de inteligência artificial. Se vocês jogarem no Google, em inglês, diretório de inteligência artificial, você vai achar uma página, Future alguma coisa,
onde você consegue achar todas as ferramentas e aplicações de inteligência artificial por tema. Ah, você quer para negócio, você quer para design, você quer para atendimento, você quer para isso, você quer para aquilo. E na hora que você clica, ele te dá toda essa listagem e você passa a entrar ali dentro e estudar cada uma dessas aplicações, dessas ferramentas. Isso abre muito a nossa cabeça e vocês vão ver que lá dentro tem vinculado a redes sociais também. Só fica uma dica porque me ajudou muito, abriu a minha cabeça, eu deixei de ficar meio assim, estou ainda, né, porque a gente só está vendo a ponta do iceberg, mas ajuda bastante. Obrigada, gente, muito obrigada. Adorei. Valeu, obrigada.